E aí, tudo bem? Então, gente, hoje o vídeo vai ser um vídeo que muita gente me pediu. Então não dá nem pra citar quais foram as pessoas, porque foi muita gente mesmo. Como eu aprendi a falar inglês? Gente, acredite se quiser, eu não sabia inglês nenhum. Assim, no Brasil, eu já fui pra algumas escolas de inglês, para umas 4 escolas de inglês, mas não saí do nível 1, porque eu falava assim, ai, que é bobagem eu aprender gramática, eu não quero aprender verbo to be, que não sei das quantas, eu não vou aprender essa coisa não. Aí saía, meu pai cansou de pagar, eu acho que o máximo que eu cheguei foi mais ou menos nível 3, não me lembro. E aí eu sabia falar my name is Luisa, I'm Brazilian, o que mais que eu sabia? I don't speak English. Esse que eu não falo, I don't speak English, eu não falo inglês. E, gente, essa era a minha fala, assim, da vida, né? Aí, logo que eu cheguei aqui, já de cara no aeroporto, já foi aquela confusão, e conversando com mímica, mas a forma que eu desenrolo a minha língua, eles não acreditaram que eu não falo inglês, que eu não falava inglês. E aí, tem 6 anos que eu tô aqui, mas eu fiquei indo e voltando pro Brasil, então eu não quis aprender. Passei muita dificuldade, né? Claro que aqui é a língua, a principal aqui é o inglês. E eu aprendi a falar espanhol, porque como aqui tem muito hispano, muita gente assim, né, da língua nativa espanhol, e por ser muito próximo do português, eu aprendi a falar um espanhol assim, ó, top. Aí, quando eu cheguei, que eu decidi vir morar aqui, eu fiquei aqui mesmo, sem ficar indo e voltando pro Brasil, foi em 2014. E aí eu falei assim, não, agora eu vou aprender inglês, agora eu vou. Aí eu fui pra uma escola e estudei, sei lá, até não lembro que nível, mas eu não cheguei assim nos níveis mais altos não, porque eu fui ficando irritada. Porque tinha tanto hispano na escola, né? Que a gente chegava na cafeteria, eles falavam espanhol, eu falava, gente, espanhol eu já sei. Aí o pessoal chegava em mim, não sei o que, conversando em espanhol, não sei o que. Eu falei assim, desculpa, mas espanhol eu já sei, não quero falar espanhol com ninguém aqui. E eu sou meio assim, gente, eu sou meio papu mesmo, viu? O que eu tenho pra falar eu falo, eu não tenho meia conversa não, eu deixo a pessoa saber o que tá acontecendo. Aí tá, aí eu saí da escola, eu falei assim, você quer saber de uma coisa? Eu vou arrumar um trabalho pra eu falar inglês. Só que um detalhe que eu esqueci de falar, que é muito importante. Gente, meu telefone nunca foi em português, as configurações nunca foram em português, meu GPS nunca foi em português. Então, assim, mínimas coisas que eu podia trocar no meu dia a dia, eu troquei, entende? Eu coloquei tudo meu era inglês, meu filho não entendia nada. Eu ficava lá toda hora no Google Translate pra ver o que era os trem, mas eu falei assim, eu vou aprender. E outro ponto que eu esqueci de falar, logo quando eu cheguei, eu viajei pra praia, pra Miami, com uma antiga amiga minha, e uma amiga da mãe dela, da Maria Luísa, ela virou pra gente, eu nunca esqueço, ela falou assim pra gente, nunca traduza. Eu falei, mas como assim? Ela falou, nunca traduza. Tudo que você for fazer, tipo assim, não fica traduzindo. Não fica esse negócio assim, ai, como que vai ser isso? Porque o português não tem nada a ver com o inglês. Gente, não tem nada a ver com o inglês. E aí, gente, eu sou assim mesmo, tá? Que eu vou lembrando umas coisas, a gente tem que ficar lembrando das coisas. E aí, eu falei assim, mas não faz sentido, como que eu não vou traduzir, né? Minha primeira língua é português, então eu tenho que traduzir, gente. Como que eu vou fazer? E hoje em dia eu entendo, realmente, gente, nunca traduza. Acho que é um ponto, esse aqui, ó, é o principal, sabe? E então era isso, meu telefone nunca foi em português e eu aprendi a nunca traduzir. Então eu aprendi a falar assim, não é que isso aqui é um travesseiro, tá? O que é travesseiro em inglês? Eu não aprendi isso, eu falava isso assim, this is a pillow, this is a computer, this is a... não sei nem como é que chama o ursinho de pelúcia. Mas enfim, vamos procurar aqui com o ursinho de pelúcia? Babu!
cortar, Jordana. Yes. Como chama o ursinho de pelúcia em inglês? Teddy bear. Teddy bear. Tchau. Pronto. Teddy bear. Achamos. Então é isso, gente. Eu nunca tive vergonha de perguntar. E eu chegava assim no povo e falava, what is this? Tipo, o que é isso? Aí o povo me falava, what is that? O que é isso? Aí agora eu vou voltar pra parte que eu tava contando a história. Aí, gente, eu pensei, vamos arrumar um emprego, né? Aí eu apliquei num restaurante aqui, gente, na entrevista de emprego, claro que eu não fui chamada, né? Porque o cara olhou pra mim, tipo assim, menina, como que você vai atender uma mesa do povo? Você não vai saber nem o que o povo tá falando, né? E ele falava assim, eu lembro até hoje a pergunta que ele me fez, ele falou assim, o que você gosta de sair quando você sai? Would you like to do at night? Um negócio assim que ele perguntou. Nightlife, em Helena, eu não sei, foi alguma coisa assim, eu não me lembro de certinho da pergunta. E eu fiquei assim, olhando pra cara dele, tipo assim, o que foi a pergunta, né? Hoje em dia eu sei. E outro ponto também, eu lembro na imigração, logo quando eu cheguei, e o cara virava pra mim e falava, ele falava inglês, eu olhava pra cara dele e falava assim, I don't speak English. Aí ele falou assim, yes you do, tipo, você fala assim, eu falei assim, aí eu olhava pra cara dele, ele falava, eu olhava pra cara dele, tipo, o que você tá falando? Mas enfim. Aí tá, gente, eu arrumei um emprego. E aí foi nesse emprego que eu falei no outro vídeo lá dos Estados Unidos, como que eu vim parar aqui, que eu era recepcionista. E eu não entendia, gente. Eu falava assim pra ela, como que... Eu demoro... Ai, foi quando eu conheci a Jordana. Jordana, gente, a tal da Mabu, ela veio pra cá, ela tinha 9 anos de idade. Então, a primeira língua dela é inglês. E quando ela estava se alfabetizando no Brasil, ela veio pra cá e teve que aprender tudo de novo. Então a Jordana se expressa melhor em inglês, se ela tá brava ela fala inglês. E quando eu conheci ela, o português dela era uma bosta, tipo esses ditado popular que a gente sempre fala, ela era uma merda, porque ela só falava em português com a mãe dela, vocês imaginam, ela falava inglês o dia inteiro, tudo na vida dela é inglês e tal, então assim, a gramática dela, sangue do cordeiro. Hoje mesmo ontem à noite eu tava corrigindo ela, Babu, não existe menos, é menos, então ela não sabe. E aí, hoje em dia, nossa, vai fazer 4 anos que a gente mora junta, né? Então, eu conheci a Jordana. E eu demorei 2 dias pra aprender a falar assim, ó, como que eu posso te ajudar em inglês, que é how can I help you? 2 dias, gente, que sofrimento. Eu falava, não vou aprender a falar um trem desse nunca na minha vida. Aí, E foi, gente. Aí eu falava assim pras clientes, como que soletra seu nome? Aí elas falavam, eu pegava o teclado do computador e batia assim, ó. Aí como não era uma loja, tipo, muito cheia na época, as clientes chegavam lá, elas assinavam o nome com o telefone e eu colocava um monte de estrelinhas, sabe? Colocava um monte de trem lá, tipo assim, corrige. Aí eu via como é que ela tinha escrito o nome, ia lá e corrigia o nome dela. Então era assim que eu fazia. E... o que mais? E aí, isso foi outubro de 2014. E aí, trabalhando lá, eu fui desenvolvendo um pouquinho mais, eu fui perdendo a vergonha, tinha as clientes que sentavam lá, chegava a ficar sentada lá e perguntava, e começava a conversar, e eu olhava pra cara dela, tipo assim, o que você tá falando, né? E eu falava, ó, eu não falo inglês direito, e o pessoal, tipo, super entende. Tem o pessoal que super entende, porque aí teve até um dia que chegou essa cliente, e a pessoa que ela tinha marcado um horário tava ocupada. E ela tinha perdido o horário dela. Aí ela pegou, saiu e quis voltar no qualquer horário. E não é assim, né? Você precisa ter um horário se você quer ver alguém específico, senão a pessoa vai estar ocupada. Pode estar ocupada. Caso ela seja livre, está livre. Aí ela chegou uma outra hora e ela falou assim, não, que eu quero ver a fulana. Eu falei assim, ela tá ocupada. De novo, né? Essa era a segunda vez do dia ela indo lá. Gente, esse dia, sangue do cordeiro tem poder. Era um balcão de vidro assim, e eu sentada, ela pegou e ela falou, e eu não conseguia responder ela, gente, que agonia. Tipo assim, você sabe o que a pessoa tá falando e você não consegue responder, gente, a pior sensação da vida. E aí, ela começou a falar, como? Você não fala inglês? Você mora nos Estados Unidos e não fala inglês? Como assim? Que não sei o quê? Como que você mora aqui sem falar a língua?
Gente, minha lágrima tava pronta pra cair, porque, meu Deus do céu, e ela batia a mesa assim na mesa, sabe? Como que você mora aqui, não fala inglês? Não sei... Gente do céu, não tinha uma alma viva pra me socorrer, porque a mulher que tava lá falava inglês também. As minhas amigas que falavam português estavam tudo ocupada. Eu falei, agora eu tô numa bosta, né? Aí eu falei assim, gente, eu olhei pra cara dela e falei assim, me desculpa, eu sei o que você está falando, mas eu não consigo te responder, com o pouco inglês que eu tinha. Ela pegou e foi embora, puta de raiva, voltou no outro dia lá. Fez marco um horário e voltou. Aí tá, gente. E aí a gente foi desenvolvendo. E aí foi quando eu comecei a depilar e eu ia conversar com as minhas clientes. Eu sou muito comunicativa. Tipo assim, for pra falar em frente de 30 pessoas, eu não falo. Travo na hora, não adianta. Pegar a câmera do telefone e ficar falando inglês no Instagram, eu também não vai, sabe? Não vai. Mas, tipo assim, na hora que eu tô com as minhas clientes, gente, eu sou um papagaio. Nossa, eu falo demais. E aí eu comecei a falar, eu queria contar pra elas como que foi meu dia, o que tinha acontecido na minha vida e tal, porque são coisas que eu converso com todas as minhas clientes. E elas me ajudavam, eu falava assim, ai, como que fala isso? E eu lembro uma vez que eu não sabia como é que era mastigar, e eu falava assim, ó, como que faz isso aqui, ó? Food. Eu sempre fiz mímica, e é o que a Jordana fala. A Jordana falou assim, Luísa, você não tem vergonha. Você pergunta o que tem pra perguntar. E aí eu tive até uma cliente que eu falei assim pra ela, o que é isso? Ela falou, Luísa, você não sabe tudo inglês? Eu não, gente, eu aprendi. Por quê? Primeiro, você tem que saber que você está aprendendo a falar novamente, tá? Não é que você vai acordar falando inglês, você vai ali, você vai pegar isso. Gente, eu repito. Ontem mesmo, quer ver, tem uma palavra que eu não sei falar até hoje, que toda vez que eu vou falar ela, eu falo ela super rápido, que é mundo, que é a palavra world. World. Aí, ó, tem que falar devagarzinho. World. Aí eu falo certinho. Toda vez que eu falo rápido, parece que eu tô falando world, que é rua. E eu nunca tinha reparado isso. Aí uma pessoa virou pra mim e falou assim, Luísa, fala devagarzinho. Aí eu falava assim, ó, world. Aí toda vez o povo, mas como é que você fala nas aulas de história e tal? Eu falei, meu amor, você fala World War II, todo mundo sabe o que é isso, sabe? Que é a Segunda Guerra Mundial. Então toda vez que eu vou falar, eu falo planet, eu falo qualquer coisa. Mas se for pra eu falar essa palavra, eu tenho que falar ela super devagar, porque senão ela não vai. Uma outra coisa, a gente tem sotaque. Eu não cresci aqui. Achar que eu vou conversar do mesmo jeito que a Jordana conversa, não vai rolar. Um dia na faculdade, um amigo meu falou assim, nossa, Luísa, mas eu tenho pouco sotaque. Eu não, tipo assim, pela a idade que eu vim, eu tenho pouco sotaque. E pelo não falava nada de inglês. Então assim, pelo tempo que eu falo inglês muito bem. Muito bem. E muitas vezes eu consigo... Tem palavras que eu aprendi no inglês e que eu não sei no português. Isso é verdade. Tipo, mexer com banco, muitas coisas que eu não fazia no Brasil, eu aprendi aqui. Carro, financiamento, essas coisas, eu aprendi tudo aqui. Então são coisas que eu nunca vi no português. Então assim, na hora de ir pro inglês, eu falar no inglês pra mim é mais fácil. E eu lembro esse dia que eu tava falando sotaque. Gente, eu vou assim, sabe? Eu abro um leque e eu quero falar de tudo ao mesmo tempo, tá? Então vocês karma aí. Aí um amigo meu falou assim, nossa, Lisa, mas você quase não tem sotaque. Aí uma amiga nossa falou assim, sério, Bob? Sério? Você não tá vendo o sotaque dela? Aí eu falei assim, eu vou te falar uma frase que você vai ver todo o meu sotaque. E ele falou assim, então tá. Eu falei assim, I'm gonna take a test on Tuesday. Tá vendo esse T? T? É de português. O A, entendeu? A gente tem muitas palavras agudas. Então tudo que eu vou falar, às vezes eu coloco um acentinho ali no meio da palavra que a Jordana não coloca, entende? E aí, mais de 2015, eu e a Jordana foi morar juntas, né? A gente alugou um apartamento juntos e foi morar juntas. E aí que eu aprendi inglês, meu povo. Aí até então eu só tava ensaiando, né? Aqui 15 minutos eu só tava ensaiando inglês. Gente, eu não tinha Globo, eu não assistia nada em português. Eu não escutava nada em português. Tanto que, quando foi agosto de 2016, que eu fui no Brasil, eu lembro até hoje, a minha amiga tava formando, a Pri, e na hora que a gente tava indo pra um bar celebrar lá a praia com ela,
Um amigo nosso colocou o Wesley Safadão no carro. E aí eu peguei e falei, nossa, gente, eu não conheço o Wesley Safadão. Gente, a única coisa que eu conhecia é daquele Will. Eu só sabia essa parte da música. Não fui no show dele, não sabia nenhuma música do Wesley Safadão. Aí ela pegou e falou assim, na hora que eu falei assim, gente, eu não sei nenhuma música do Wesley Safadão, meu amigo parou o carro na hora e falou assim, Luísa, pelo amor de Deus, não fala isso na mesa de bar. Aí eu falei assim, nossa, gente, é tão sério assim. Eles falaram assim, então não, por favor, não faz isso. Então, gente, eu cortei Globo. Eu não sei que novela que passa no Brasil tem 4 anos. Eu não faço a menor ideia. Eu não, nada. Eu entrei na faculdade, gente, na Tora mesmo. Eu falei assim, Deus vai me colocar lá dentro, é lá dentro que eu, entendeu? E até eu tenho algumas amigas que falaram assim, Luísa, você falou assim, eu vou entrar na faculdade, na hora que a gente viu, você tava lá. Porque eu não desisti, eu nunca tive medo, entende? De errar. Eu nunca tive medo, porque eu não quis. Ah, você errou. Você falou errado. E daí? Se eu falei errado? Teve um dia aqui na faculdade, meu sobrenome é Ribeiro, né? E aqui no inglês a gente fala Ribeiro. E quando você vai falar no espanhol é Ribeiro. Então, um dia na faculdade, esse amigo americano meu virou pra mim e falou assim, por que você não gosta de falar em público? Eu falei, porque eu não gosto. Aí ele, é por causa do seu sotaque? Aí eu falei assim, não. Sabe por quê? Porque eu nunca vou conseguir falar do mesmo jeito que você fala e você nunca vai conseguir falar do jeito que eu falo. Aí ele falou assim, como assim? Eu falei assim, tenta falar meu sobrenome no meu sotaque. Aí ele falou assim, como que fala? Eu falei, meu sobrenome é Ribeiro. Aí ele, ok, Ribeiro? Eu falei assim, não, isso é a maneira inglês de se falar. Agora tenta falar na maneira espanhol, Ribeiro. Aí ele falou assim, ele tentou, não conseguiu. Eu falei assim, ok, agora o português é um pouquinho mais difícil, fala Ribeiro. Gente, ele não conseguia falar meu sobrenome de jeito nenhum. Aí eu falei assim pra ele, tá vendo? Do mesmo jeito que você não consegue falar do jeito que eu falo, eu não consigo falar do jeito que você faz. E não tem problema nenhum nisso. Então você tem que se impor, entende? Uma vez uma cliente, chegando no final do dia, especialmente quando eu tenho que falar espanhol também, chegando no final do dia, tipo, minha língua tá enrolando, já não tá saindo mais nada. Minhas clientes sabem, eu falo em português com elas sem ver. E aí eu, sem querer, enrolei a língua. E ela virou pra mim e falou assim, ela deu uma risadinha, sabe? Tipo assim, de deboche. Gente, pra quê, né? Porque, nossa, odeio quem debocha a cara dos outros. Aí, tipo, por um todo, porque se eu ver fazendo isso com alguém também, eu fico brava. Aí eu falei assim, desculpa, senhora. É porque quando você tem que falar 3 línguas durante o dia inteiro, chegando no final do dia, a sua língua dá uma enrolada mesmo e seu cérebro dá uma confundida mesmo. Me desculpa. Gente, se tivesse um buraco, ela pulava. Porque ela não fala uma língua só, entende? E aí é muito fácil para as pessoas que falam uma língua só te criticar. Virar pra você e falar alguma merda. Então você coloca a pessoa no lugar dela e vê quanto isso é difícil. Porque eu sempre falo, todo dia eu tô aprendendo uma palavra nova. Ontem a Jordana me ensinou uma palavra nova e eu até esqueci o que é. Esqueci o que é. Então, você não tem que ter vergonha. Pergunta, erra. E se alguém virar pra você e falar, você errou, não sei o que, você fala assim, so what? E daí? Entende? E daí? E quando eu comecei a morar com a Jordana, que eu falei que eu não tinha nada, a Jordana me colocava pra cantar música em inglês. Então ela falava assim, você vai cantar isso aqui. E ela ficava até rindo de mim. Ih, ria tanto da minha cara, até eu ria de mim, gente. E aí cantava essas músicas, eu enrolava a língua toda e virava aquela confusão. E ela ria, eu falava, não vou conseguir cantar esse negócio nunca, não consigo entender nunca. Hoje em dia entendo tudo, graças a Deus. Se eu tiver que ler uma música, eu consigo acompanhar a música. Não esses rap, né, gente? Porque os rap, eles não falam a palavra inteira. Eles falam metade da palavra ainda com gírias. Aí a Jordana, por exemplo, ela queria falar alguma coisa em português. E aí ela falava pra mim em inglês, só que eu não sabia inglês. Aí ela falava assim, Babu, como é que eu chamo isso aqui de... isso aqui em português? Aí eu ia lá no Google Translate. Ah, um conselho. Não usem Google Translate pra nenhum tipo de frase, porque não dá certo, tá? É igual aqui, eu no braço eu tenho saudade, é a memória do coração. Quando a gente vai aqui, saudade, peraí. Saudade é... Cadê, gente? A memória do coração.
Português. I miss you is the memory of your heart. Não tem nada a ver, gente, tá? Não tem nada a ver. Então, assim, Google Translate é somente pra uma palavra, 2 no máximo. Porque na hora que depois daí, meu filho, vai perder o sentido completamente. E aí a Jordana falava assim, como é que fala isso aqui? Aí eu ia lá no Google Translate, eu sabia que não ia dar certo, mas aí eu lia, relia e via qual que era a maneira, né, de fazer sentido no português. E aí eu aprendi essas coisas. Hoje até que ela falou assim, hoje ela falou um negócio pra mim. I don't have your number by heart. I don't have your number by heart. O negócio é by heart, de coração. Eu falei, quê? Aí ela falou assim, Eu falei, o que significa isso? Ela, eu não tenho seu número gravado na cabeça. Eu falei, heart? O que tem a ver coração com cabeça, Babu? O que tem a ver coração com memória? Aí ela, Babu, é o jeito que fala aqui. Eu falei, é bom saber, né? Não sei. Então muita coisa que ela fala até hoje, gente, ó. Eu viro pra ela e falo, o que é isso? Aí ela pega e me explica. Filme sempre em inglês. Seriado sempre em inglês. Assisti Gossip Girl sem entender muita coisa. Aí eu conectava, sabe? Uma coisa que a minha professora de leitura ensinou pra gente é, se você não sabe toda a frase, o livro, quando você tá lendo um livro, continua lendo, porque através das outras palavras que você vai entender, o negócio vai começar a fazer sentido. Uma hora faz sentido. Leia só em inglês, se você quer aprender inglês. Lê só em inglês, música só em inglês. Tchau, televisão brasileira. Tchau, GPS em português, vira à direita, vira à esquerda, tá? Turn left, turn right, pelo amor de Deus. Tchau, sertanejo, tô brincando. Mas é verdade. Porque sempre, eu amo sertanejo, eu sou goiana, né? Raizíssima de Nerópolis. Cresci escutando Chico Rei Paraná, Rio Negro de Solimões, Bruno Marrone, tudo isso. E tive que largar tudo isso por um tempo, entende? Eu me adaptei escutando músicas daqui, aprendendo músicas daqui, até eu me acostumar. Hoje em dia eu só escuto sertanejo, tá? Então assim, não leve a mal. Eu quis dizer, tipo, música em português em geral. Tenta, gente, tenta tirar isso do seu dia a dia. Tenta incluir coisas em inglês que vai te ajudar. Depois de um tempo, depois que você aprender, gente, tá tudo certo. Então você volta a todos os seus hábitos. Atualmente eu tive que voltar a ler em português, porque eu tava esquecendo muita coisa. Não esquecendo, porque a gente não esquece, né, gente? Ainda mais nossa língua nativa, ainda mais que eu só converso português dentro de casa. Mas escrever em português estava muito difícil pra mim. Por quê? Tô no meu 3º ano de faculdade. E desde que eu comecei faculdade, um pouco antes, eu só tenho lido inglês. Eu leio inglês o dia inteiro. Eu escrevo inglês. O máximo que eu leio, assim, é no Instagram, sabe? Uns trechinhos lá, tipo, precisava escrever. Tem outros Instagram aí que eu sigo. Então era o máximo que eu lia. Mas tipo assim, eu pegar e escrever corretamente em português, eu não tava fazendo isso mais. E aí eu tive que voltar... Nossa, eu tenho que ir pra faculdade. Eu tive que voltar a ler um pouco em português. Então eu tenho até a trilogia do Precisava Escrever. Eu baixo alguns livros aqui no iBook. E foi isso. E aí foi, gente. Eu ensinei a Jordana português, ela me ensinou inglês. É fácil. Só se colocar e se dedicar. Espero que eu tenha conseguido falar um pouco de tudo, viu? Só coloca em prática aí, galera, e ó, manda brasa, tá? Um beijo, fica com Deus. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, de dar um joinha pra mim, me dar o seu apoio. E a gente se vê no próximo vídeo, tá? Um beijo, fica com Deus. Tchau.